Olá, muito boa noite, boa tarde, ou bom dia, não sei qual é o horário que você está assistindo este vídeo. Estou aqui gravando mais uma vídeo aula. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Sou o pastor Mário Teixeira. Para mim é um prazer estar com vocês mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Antes de nós lermos a Bíblia, eu gostaria de convidar vocês para estar conosco no dia 7 de setembro. Você que é daqui da região a qual eu moro, Complexo do Alemão e bairros vizinhos aqui de Ramos, Bom Sucesso, Iaúma, Olaria, teremos uma mini vigília abençoada. Vai ser uma noite na presença do Senhor. Dia 7 de setembro, feriado, vai ser bênção receber você aqui na rua Severino Sabino, número 18, Ramos, aqui no Complexo do Alemão. Bem, nós estamos falando do livro do Apocalipse. Nós fizemos aqui uma série da introdução. Na nossa aula passada falamos da igreja de Éfeso. Hoje nós vamos estar falando da igreja de Esmirna, que é a segunda igreja das 7. Quero convidar você para ler a Bíblia conosco, Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 11. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bem, meus irmãos, a carta à igreja de Esmirna, como eu disse, é a segunda das cartas endereçadas às 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Esmirna hoje ela é conhecida como Izmir, uma cidade. E ela era uma cidade conhecida pela sua riqueza, pela sua cultura e pela sua lealdade ao Império Romano. No entanto, dentro dessa região de Esmirna, havia uma comunidade de irmãos que viviam a fé em Cristo, que viviam uma fé em devoção a Jesus Cristo, que são chamados de cristãos. Existia uma comunidade cristã naquela região, e essa comunidade ela enfrentava uma considerável perseguição e muitos desafios, principalmente
devido à sua oposição, à sua recusa a adorar o imperador como um Deus. Então nós vamos falar um pouco aqui sobre a estrutura dessa carta enviada à igreja de Esmirna. A carta segue uma estrutura semelhante às outras 6 cartas. Então, consistindo numa introdução, numa saudação, o reconhecimento de sua obra, da obra daquela igreja, uma crítica ou advertência, no caso de Esmirna, não encontramos aqui uma crítica direta, uma exortação, mas nós encontramos uma promessa para ela, que é a promessa de serem, para que eles fossem fiéis. Então, a carta começa dizendo: essas coisas diz o primeiro que foi morto e reviveu. Didaticamente, que Jesus está apresentando como aquele que transcendeu da morte, aquele que ressuscitou, enfatizando a sua autoridade e poder sobre a vida e a morte. O que seria para aquela igreja um encorajamento, porque ela enfrentava uma perseguição de modo mortal. Os crentes seriam perseguidos e mortos naquele lugar. Então, qual é a exortação que eles recebem? O ânimo, porque a palavra exortação aqui é o ânimo, é serem animados. Olha o que Jesus diz: não temas coisas que tens de padecer ou sofrer. A igreja é advertida sobre a iminente perseguição, mas também é incentivada a permanecer fiel em meio a essa tribulação. Mesmo que ocorresse morte, havia para ela a promessa da coroa da vida, que é um símbolo da vitória eterna para aquela igreja. Nós vamos continuar esse vídeo. Vou parar aqui e vou continuar normalmente recomeçando mais uma parte, a segunda parte desse vídeo.